ter uma breve oração para a gente começar? Senhor eterno, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças ao Senhor, ó Pai, continuamos aqui na Tua presença. O Senhor é conosco, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado comunhão. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós nesses dias que nós estamos aqui, ó Pai. E agora, nesse momento em que já falo por mim, o cansaço já bate um pouco, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos ajude para termos ainda proveito nessas informações que veremos aqui nos próximos minutos. Que o Senhor faça, Pai, com que seja proveitoso para todos nós que estamos aqui, pensarmos, meditarmos um pouco mais sobre aquilo que é a Tua revelação para nós, sobre a Tua igreja, Deus. Obrigado, confiamos plenamente em Ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Cansaço é por causa do vôlei. Eu acho que eu não fazia muito exercício físico nas últimas décadas. Nossa! Verdade. E ontem eu brinquei um pouquinho de ping-pong, joguei um pouquinho de basquete, aí eu achei que eu estava bem, não fiquei dolorido nem nada, falei, hoje eu vou que vou. Amanhã tem uma maratona. Tem, né? Eu dormi até 4 horas da tarde. Sem deixar, né? Deixa. É uma alegria muito grande a oportunidade que eu tenho de poder falar um pouquinho para vocês, ter sido escolhido para isso, e também é uma responsabilidade. Ainda mais porque hoje, como eu disse, nós já estamos cansados. Eu também não sou um pregador, eu sou mais um professor, né? Eu gostaria de sentar e nós conversássemos sobre essas coisas, mas não é o caso. Então eu vou tentar passar as informações que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Eu confesso até que eu estou numa condição de vantagem contra vocês, porque vai ser mais difícil para mim dormir porque eu estou aqui na frente falando, né? Se eu tivesse aí do outro lado ia ser mais complicado. Mas que Deus nos ajude, eu tenho certeza que algum proveito a gente vai conseguir de tudo que a gente vai ver aqui. O que nós vamos fazer é passar rapidamente por vários momentos da história da igreja, para a gente tentar entender melhor qual é o início, por que nós acreditamos que fazemos parte da igreja que teve o seu início lá em Jesus Cristo, a igreja que foi fundada por Ele mesmo. Por que nós fazemos parte dessa igreja? Então, eu quero que a gente vá retrocedendo no tempo para a gente entender por que é que nós fazemos parte dela e o que é, qual é o início dessa igreja. Eu encontrei alguns números sobre a igreja de Cristo hoje. Vamos começar a falar hoje, da igreja de Cristo hoje. Outra coisa que eu acho interessante, eu fiquei muito preocupado quando eu vim para trazer essa mensagem, porque eu falei, são assuntos muito parecidos, né? Então eu já vim com tudo pronto, eu falei, corre o risco de alguém falar tudo que eu já estou falando, ou a coisa aí para um outro lado totalmente diferente, não tem nada a ver com as coisas que eu preparei aqui, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que o Espírito Santo está no controle de tudo. Amém. E é uma sequência. Realmente parece que todos nós nos sentamos juntos para preparar esses estudos, e o homem sozinho não tem capacidade de fazer isso, não. Então eu percebo muito a ação do Espírito Santo em nosso meio. Então eu tenho aqui algumas informações, eu não sei se elas são muito precisas, essas primeiras. Se alguém até tiver informações melhores, a gente pode ver depois, aí vocês podem até informar a gente. O que eu tenho é assim, existem mais de 44.400 igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo, congregações, né? Mais de 44.400. Dessas congregações, nós temos mais de 2 milhões de membros, isso espalhada no mundo todo. Essas informações eu encontrei nesse site churchz.com. Agora esse número é provável que ele seja um número maior, porque existem muitas congregações que não passam informação para essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos e que fazem essa contagem e que divulgam pela internet, ou seja lá como for, os números dessas congregações. Nós sabemos que existem muitas congregações pequenas que nem a gente sabe ao certo quantos membros tem, então mais difícil ainda que o pessoal lá nos Estados Unidos conheça todos. Mas esse é um número tido como oficial por eles lá. Então todos os que fazem parte dessas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, fazem parte da igreja de Cristo porque
seguem alguns princípios fundamentais. O que é que nós, como igreja, seguimos? Alguns princípios fundamentais que nós seguimos. Então, a Bíblia é a nossa base de fé e prática. O Novo Testamento é a nossa base para o culto ao Senhor. Então, até foi dito hoje sobre 5 princípios que a gente utiliza no culto. Isso a gente tira do Novo Testamento. Essa é a nossa base para nós organizarmos o nosso culto que nós oferecemos a Deus em adoração. Onde as Escrituras falam, nós falamos. Onde as Escrituras não falam, nós calamos. Então, isso até também já foi citado aqui. Essa frase ela foi dita pela primeira vez por Thomas Campbell. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o pai do Alexander Campbell, que é um dos nomes mais proeminentes na restauração. A gente já vai saber direitinho o que é isso. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade de opiniões, mas em todas as coisas, o amor. Então a gente pode ter divergência de opiniões naquilo que não é essencial, mas naquilo que é fundamental para a nossa salvação, nós temos que ser unidos. Esses são alguns princípios. Outro, nenhum credo, somente Cristo, nenhum outro livro, só a Bíblia. E não somos os únicos cristãos, mas somos unicamente cristãos. Então, estes são alguns princípios fundamentais que todos nós que fazemos parte desta igreja procuramos seguir. Agora o que eu quero é que a gente comece a fazer uma volta no tempo. Tá? Então, isso são coisas que nós hoje fazemos. São números, são organizações, são princípios que a Igreja de Cristo hoje ainda segue. Então, voltando no tempo, eu quero que a gente volte um pouquinho até a época da Reforma Protestante. Eu acho que a maioria de vocês aqui já deve ter ouvido falar na Reforma Protestante. Nós sabemos que desde por volta ali do século IV, que é do ano 300 depois de Cristo, até o século XVI, por volta de 1500 depois de Cristo, a igreja, aquela igreja que Jesus fundou, ela sofreu grande apostasia. Nós já vimos? Então eu coloquei aqui apostasias da igreja estatal. Eu escrevi assim que é para ninguém saber de qual igreja a gente está falando. Tá? Eu duvido que vocês consigam adivinhar qual é a igreja. Então essa igreja estatal, ela apostatou, ou seja, ela se afastou das verdades que estão contidas lá no Novo Testamento. Então, ali por volta do quarto século, eles começaram a incluir a oração pelos mortos, a veneração a anjos e santos, e também começaram a incluir imagens no culto. Por volta do quinto século, essa igreja apóstata começou a venerar Maria. Ali, pelo sétimo século, eles começaram a fazer oração a Maria, eles começaram a fazer oração aos santos, e foi aí que surgiu o título de Papa, pela primeira vez ali por volta do século VII. No século X foi quando começou a canonização dos santos. E por aí vai, né? As distorções elas continuam. Nessa época, em meados aí do século XVI, por volta do ano 1500 depois de Cristo, o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a olhar para essa igreja e perceberam que o que elas estavam fazendo não tinha nada a ver com o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então foi quando surgiu a Reforma Protestante. Eles olharam para a Bíblia, olharam para o que era feito e falaram: peraí, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa esquisita. O principal nome dessa época foi Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Ele foi um sacerdote da Igreja Católica. Ele se revoltou grandemente contra as indulgências que a Igreja pedia para a construção da Catedral de São Pedro, que até hoje está lá no Vaticano, né? Não é aquela catedral que tem aquelas pinturas lindas e maravilhosas,
aquilo que foi construído com dinheiro de indulgências, que a igreja saía cobrando de todas as pessoas. A partir daí, se deu início então do que se chama Reforma Protestante, e essa Reforma Protestante foi que deu origem a todo esse mundo evangélico que existe. Havia uma igreja que estava completamente fora dos padrões bíblicos, as pessoas começaram a olhar para a Bíblia, viram que o que a igreja estava fazendo não era o mais correto, então eles tentaram se aproximar de novo dos padrões bíblicos. A isso se dá o nome de Reforma Protestante. Muito obrigado, aí é o início da nossa igreja. Não? Por que não? Eles começaram a olhar para o que se fazia na igreja, olharam para o Novo Testamento, viram que estava diferente e começaram a voltar, a tentar melhorar aquela igreja católica. Então todo esse mundo evangélico que existe por aí surgiu desta reforma protestante, e nós também não fazemos parte desse mundo protestante? Nós também não entendemos que o que essa igreja estava fazendo era errado, e por isso nós começamos a fazer diferente? Como esses homens naquela época fizeram? Será? O protestantismo, ou a reforma, ela teve sua importância na história, porque ela reduziu a influência do catolicismo romano. Agora, ao invés de eles voltarem para um modelo de igreja que está registrado no Novo Testamento, o que se fez foi criar esse protestantismo com todas essas diversas ramificações, que hoje em dia a gente chama de denominações. Então, a reforma protestante, ela não foi bem sucedida. Por quê? Nós vamos ver que ela acabou não dando certo. Por que essa reforma não deu certo? Os líderes, eles tentavam reformar o sistema existente, em vez de começar pelo modelo original de Deus para a igreja. Ou seja, eles não romperam definitivamente com o catolicismo. Eles queriam melhorar o catolicismo. Eles não queriam abolir, eles queriam melhorar. Eles desenvolveram sistemas rígidos de teologia que se tornaram padrões ortodoxos e bases para divisões. O que é isso? Isso é aquilo que se chama de confissões de fé. Então, por exemplo, os presbiterianos, eles seguem a confissão de fé de Westminster. Olha que bonito. Então, é um credo que eles redigiram e eles seguem aquele credo. Mas existem outros, diversos. Existem a confissão de fé dos batistas, a confissão de fé das Assembleias de Deus, confissão de fé belga, o catecismo de Heidelberg, cânones de Dort. Tudo isso são credos que algumas pessoas se reuniram, criaram esses credos e a partir daí eles seguem isso. Então, cada um desses credos são ramificações diferentes. Esses credos, o que eles fazem é criar uma divisão em uma igreja que deveria ser una. O estabelecimento de igrejas estatais foi apenas uma extensão da prática católica. Eles mantiveram o mesmo tipo de sistema, nós estamos falando dos protestantes, tá? Eles mantiveram o mesmo tipo de sistema de liderança que era praticado pelo catolicismo. Ou seja, é um homem como líder geral de todas as ramificações. No catolicismo é o Papa. E um líder local em cada uma das congregações, sendo que cada um desses líderes ele é submisso ao Papa, ou, se for numa denominação, submisso ao pastor presidente. E todas as congregações elas são submissas a uma congregação sede. Então o que aconteceu foi que eles mantiveram o mesmo sistema que esta igreja já utilizava. E os seguidores raramente melhoravam o que o líder anterior havia feito. Ou seja, os acertos que eles tiveram no início da reforma não tiveram continuidade. E eles não prosseguiram pela busca do modelo original de igreja, que é o modelo que Deus imaginou. A partir desse movimento de reforma, o que aconteceu? Então, tinha o catolicismo dominando, pessoas olharam para a Bíblia e viram
está esquisito. Veio a Reforma Protestante. Eles começaram a implantar o sistema através dessa reforma. Mesmo assim, as pessoas continuaram olhando para a Bíblia e falaram: não é isso ainda. Não é esse o modelo de igreja que está registrado no Novo Testamento. E as pessoas começaram a ler o Novo Testamento e ver que ainda estava faltando muita coisa para se aproximar daquilo que era a igreja do Novo Testamento. Então, nessa época, alguns homens eles estavam em busca da igreja do Novo Testamento. Esses são alguns nomes de pessoas importantes dessa época: James O'Keefe, Elias Smith, Abner Jones, Thomas Campbell, que eu falei, o filho dele, Alexander Campbell. Esse é o cara mais proeminente. É ele que deu grande visibilidade para o que a gente chama de movimento de restauração. Então, a reforma protestante, eles tentaram melhorar o catolicismo. O movimento de restauração tinha a intenção de restaurar aquilo que era a igreja do Novo Testamento. Então, esses homens foram muito importantes nessa época. O movimento de restauração, ele enfatizava a rejeição de elementos humanos na religião e a observância unicamente das Sagradas Escrituras. Não importam credos. Para que credos? Nós temos o Novo Testamento, nós temos a Bíblia. Essa é a nossa fonte de leis de adoração. Não precisamos estabelecer credos. O que esses homens fizeram e outros, antes deles já vinham fazendo, era olhar para a Bíblia e encontrar na Bíblia a forma correta de adoração a Deus. É isso que esses homens fizeram. Então eles perceberam que a igreja do Novo Testamento, o que eles perceberam quando eles olhavam para o Novo Testamento? Eles perceberam, por exemplo, que aquela igreja participava da ceia do Senhor todo o primeiro dia da semana. Nem os católicos faziam isso e nem esse pessoal da Reforma Protestante. Alguns faziam uma vez por ano, 3 vezes por ano, mas eles não praticavam como a igreja do Novo Testamento, todo o primeiro dia da semana. Olhando para o Novo Testamento, eles entenderam que toda a congregação local ela era autônoma e era liderada por uma pluralidade de presbíteros. Não era um líder, não era uma pessoa que estava à frente da igreja local, mas eram várias pessoas. Não tinha um homem que fosse o líder da igreja. Olhando para o Novo Testamento, eles perceberam que o batismo era ministrado somente àqueles que tivessem fé, não era feito em crianças, era feito pela imersão total do corpo nas águas, e não era assim que nem os católicos e nem os protestantes faziam. Alguns usavam aspersão, outros batizavam criança, até hoje os presbiterianos eles utilizam o batismo infantil. Outra coisa que eles perceberam é que o batismo ele era para a remissão, ou seja, para o perdão dos pecados. E que era através do batismo que as pessoas passavam a ingressar dentro da igreja. Tudo isso eles perceberam olhando para o Novo Testamento e nada disso estava sendo feito. Então nós já vimos um pouco sobre a igreja de Cristo hoje, o avivamento que aconteceu na época da restauração. Eu quero que a gente vá caminhando para trás, para a gente chegar até a igreja do primeiro século. Isso aqui tudo também já falei. A igreja na época do Novo Testamento. Esse caminho para a gente voltar até essa igreja é um caminho tanto quanto obscuro. Porque nesse período de dominação forte do catolicismo, do século IV até o século XVI mais ou menos, é difícil a gente traçar onde é que estava a igreja do Novo Testamento durante essa época. É difícil a gente perceber aonde estava. Mas eu creio que Deus ele sempre preservou a igreja dele. Nunca houve na terra um momento em que não houvesse uma igreja de Deus, uma igreja nos moldes da igreja do Novo Testamento. Eu li há um tempo atrás, aliás já fazem anos, eu li um relato uma vez, eu tentei até achar a referência agora, mas eu não consegui. Na época que os católicos faziam aquelas cruzadas, então eles iam para todo lugar tentando converter as pessoas para o catolicismo. Eles chegaram em um lugar, não sei se era uma ilha, onde tinha pessoas que viviam de forma isolada, então eles não tinham contato com outras culturas. Quando eles chegaram lá, eles ficaram surpresos
que aquelas pessoas tinham uma cópia de um dos evangelhos, provavelmente do evangelho de Marcos. Então aquelas pessoas elas eram cristãs, baseadas naquela cópia de um dos evangelhos que elas tinham, elas eram cristãs, elas cultuavam a Deus, tudo tirando informações do que elas conseguiam daquele evangelho. Então quando os católicos chegaram lá, eles falaram: olha, que legal, vocês já estão meio caminho andado. Então agora vocês precisam saber quem é o Papa, vocês precisam saber que tem que mandar dinheiro para lá, para Roma, porque lá é a sede. Começaram a pregar tudo aquilo que o catolicismo pregava, imagens. E o pessoal olhou para o evangelho que eles tinham e eles falaram: não, essa religião que vocês estão falando eu não conheço. Eu conheço esse Jesus aqui do qual esse evangelho está me falando. E eles quiseram fazer todas as formas que aquelas pessoas se convertessem ao catolicismo. Eles não conseguiram. O que vocês acham que aconteceu com aquelas pessoas? Todas elas foram dizimadas. Eles mataram todo mundo daquele lugar, porque elas não quiseram abandonar o evangelho que elas conheciam para se colocarem submissas a uma pessoa chamada Papa, do qual eles nunca tinham ouvido falar. E eles foram todos mortos. Então, esse é um exemplo de que Deus ele preservou comunidades que não foram influenciadas pelo catolicismo. Eu tenho plena convicção de que Deus sempre manteve a igreja dele viva em todos os lugares, durante todas as épocas. Mas vamos lá, vamos finalmente para a igreja do Novo Testamento. Qual é o início da igreja de Cristo? O início da igreja que nós acreditamos perceber. A igreja, sem dúvida, ela surgiu da vontade do próprio Deus. Antes mesmo que a igreja já existisse de fato, ela já estava no coração de Jesus Cristo, quando ele disse: edificarei a minha igreja. Ele disse isso lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então a igreja ela não foi edificada durante o ministério pessoal de Cristo, em carne, antes da ressurreição dele. Mas ele já falava da sua igreja. Ele disse que a edificaria. E ele de fato fez isso. Lá em Atos capítulo 2, nós lemos sobre o início da igreja que Jesus disse que ele iria edificar. E nós lemos lá no versículo 38 de Atos capítulo 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós vemos o início da igreja de Deus. Aqui nós podemos perceber nessas passagens que o batismo ele era para a remissão dos pecados. Também nós vemos que é Deus quem acrescenta os membros à sua igreja. A entrada na igreja ela é feita no momento do batismo. A pessoa se batiza, ela tem os seus pecados perdoados e Deus a coloca dentro da igreja. E ainda lá no versículo 42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos era a regra de fé da igreja que Cristo edificou. Era isso que eles seguiam. A doutrina dos apóstolos. Nós vimos lá em Mateus 16, 18 que Cristo é o fundador da igreja. Foi Ele quem fundou a sua igreja. Agora a Bíblia fala mais. Em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo, Ele é o fundador e Ele mesmo é o fundamento
ele é o alicerce da igreja que ele edificou. E a Bíblia fala mais, em Colossenses 1,18: e ele é a cabeça do corpo da igreja. Cristo, ele é o fundador, Cristo, ele é o fundamento, e ele é a cabeça da igreja que ele edificou. A partir aqui de Atos capítulo 12. Agora, será que é esse mesmo que é o início da igreja? Ou será que a gente consegue ir ainda mais para trás nessa história? Ainda antes de tudo isso que a gente está falando. Se nós vamos buscar a igreja ainda antes disso, nós vamos entrar no campo do que é divino, daquilo que nós não temos capacidade de compreender. A nossa compreensão não tem como alcançar as coisas que são próprias de Deus. Lá em Efésios 3, 10 e 11 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante isso aqui. A multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida através da igreja. E isso já estava determinado desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus já tinha estabelecido como seria a igreja dele. Eu acho maravilhoso quando a gente começa a mergulhar nas profundidades insondáveis das riquezas do conhecimento de Deus. Não cabe na nossa mente isso. Nós aqui congregando hoje, aqui estudando sobre a palavra de Deus, isso já estava nos planos de Deus desde a eternidade. Isso é fantástico. Tá, então nós já sabemos que a igreja, em seu início, ela estava estruturada na doutrina dos apóstolos. Então nós vamos ver agora, para encerrar, um pouco sobre quais eram essas doutrinas em qual a igreja estava fundamentada. Primeiramente, não existe na doutrina dos apóstolos um termo exclusivo dado por Deus para denominar a igreja. Ou seja, Deus não escolheu um nome para a sua igreja. Essas são algumas designações do Novo Testamento para a igreja. Então a igreja é chamada de o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, as igrejas de Cristo, igreja dos santos. Todos esses diversos nomes estão ali no Novo Testamento, mais esses outros. Tudo nomes que foram utilizados para falar da igreja do Senhor, a igreja que está registrada no Novo Testamento. Agora, todas essas designações, elas servem apenas para descrever o que a igreja é. E bem como suas várias relações com Deus e com Cristo. É isso que esses nomes fazem. Eles não servem como um nome para a gente colocar como uma placa na igreja. Nenhum desses nomes foi usado dessa forma, para dar nome à igreja. Mas todos eles explicavam alguma característica sobre a igreja. Então, sobre a doutrina dos apóstolos. A igreja do Novo Testamento, ela se reunia para adorar todo o primeiro dia da semana e partir o pão em memória da morte do nosso Senhor. Isso está, por exemplo, lá em Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. É muito claro, tem essas outras passagens que também falam sobre o assunto. Os cristãos, eles cantavam juntos, entoando e louvando de coração e edificando uns aos outros, como diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 19. Eles também ofertavam de sua prosperidade material no primeiro dia da semana, para a realização dos trabalhos de Deus, para ajudar os pobres, como a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 16, 1 e 2. Eles oravam juntos e consideravam a vontade de Deus, que era a vontade revelada por homens inspirados, ou seja, pelos apóstolos, como a gente vê em Atos 2, 42. E as congregações, elas eram autônomas, ou seja,
Cada igreja do Novo Testamento, ela governava-se a si mesma através de presbíteros, como está lá, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3. E a igreja, ela nunca foi um edifício, ela nunca foi um prédio, uma construção feita por mãos humanas. A igreja, ela é formada pelos crentes. Ou seja, por todos aqueles que verdadeiramente criam ou creem em Cristo e o obedecem, como, por exemplo, passando pelas águas do batismo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós vemos um pouco sobre isso. Então, este foi o início da igreja de Deus. Só existe uma igreja verdadeira. É a igreja que Jesus Cristo fundou. Não existem outras igrejas que sejam verdadeiras. Existem prédios com o nome de igrejas, existem pessoas que se dão o nome de igreja. Igreja só existe uma, não existem várias. Então esse foi o início da igreja. É assim que a igreja existia no primeiro século e ela permaneceu assim nos primeiros séculos. Nós temos relatos disso. A igreja ela enfrentou grande perseguição, muitos cristãos foram mortos de forma trágica, mas nós somos capazes de encontrar a igreja do Novo Testamento registrada em todos os períodos da história. Por exemplo, existe um documento que é do segundo século, chamado Didaquê. Nesse documento, ele traria o que seria a doutrina dos 12 apóstolos. Isso é um documento histórico. Lá está registrado: reunidos a cada domingo do Senhor, partam o pão e deem graças. Então, há registros de que no começo dos primeiros séculos, a igreja permaneceu fundamentada nessa doutrina dos apóstolos. Esse documento aí foi escrito por volta do ano 150 depois de Cristo, mas existem documentos até anteriores. Existe um documento que é de 20 anos depois que o apóstolo João escreveu o Apocalipse. Então a gente consegue encontrar a igreja de Deus preservada em todos os momentos da história. Então, o início da igreja de Cristo, que é a igreja do Novo Testamento, que é a igreja que está presente na mente de Deus desde a eternidade. Desta forma que nós traçamos o início da igreja. A igreja que foi fundada por Ele, que Ele é o fundamento, que Ele é a cabeça. Essa igreja ela vem sendo preservada por Deus desde então. Como que Deus preserva essa igreja? Através de homens que se esforçam em reconhecer nas Sagradas Escrituras qual é o modelo dessa igreja. Todos que encontram essa igreja nas páginas do Novo Testamento se esforçam em colocá-la em prática, sem acrescentar doutrinas ou imaginações humanas, essas pessoas dão continuidade à igreja que Jesus fundou, a igreja do Novo Testamento. Como fizeram Alexander Campbell, todas aquelas pessoas que nós vimos, outras pessoas que a gente não sabe, a gente só vai conhecer depois da glória. Mas nós não devemos exaltar demais essas pessoas. A única coisa que eles fizeram foi olhar para a Bíblia e tentar colocar em prática essa igreja que está registrada no Novo Testamento. E assim eles deram continuidade à igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo, e hoje aqueles que continuam procedendo da mesma forma dão igualmente continuidade à igreja, que foi iniciada há mais de 1000 anos atrás. Na verdade, na mente de Deus, ela foi iniciada desde a eternidade. E é Deus quem mantém a sua igreja. Nós acreditamos que fazemos parte dessa igreja. Isso é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Não é mérito nosso. O que nós devemos fazer é aquilo que nós estamos fazendo até então, que é buscar olhar para as Escrituras Sagradas e obedecermos. É só isso. Se nós obedecermos, a igreja vai continuar viva, nós vamos crescer espiritualmente, vamos levar a palavra para as pessoas que estão no mundo, eles vão entender, vão aceitar o Evangelho, a igreja vai continuar crescendo, crescendo. Depende de nós fazermos isso, colocarmos a igreja do Novo Testamento em prática, em ação. E
Eu posso confessar para vocês que eu aprendi muito com essas palestras que estão sendo feitas aqui. Aprendi muito preparando essas palavras para dizer aqui hoje. E o que eu vou fazer, continuar fazendo, que eu já venho fazendo, mas que Deus me deu uma visão melhor, é me esforçar para colocar essa igreja do Novo Testamento em prática. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Mas que não levanta agora. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para o Expedito fazer para a gente. E aí depois a gente está livre e a gente vai passar